Olá, galera! Bem-vindos a mais um vídeo. Hiper, mega, super, nada planejado, como todos. E eu quero começar, para introduzir a ideia do vídeo, eu quero começar com essa frase do livro O Caminho, de São José Maria Escrivá, que é o seguinte: um querer sem querer é o teu, enquanto não afastares decididamente a ocasião, não queiras iludir-te dizendo que és fraco, és covarde, o que não é o mesmo. Essa frase, citação, né? Eu primeiramente a escutei quando eu estava fazendo o curso do Mindset Militar, que é um curso de desenvolvimento pessoal que eu faço. Inclusive, recomendo todos a fazer. É extremamente válido se conhecer. E aquela aula falava sobre ação, sobre decisão pelo que você quer e comprometimento nessa decisão. E eu reassisti essa aula várias vezes, escrevi sobre isso várias vezes. Inclusive, essa frase está em um texto que eu escrevi, que eu estava falando sobre o concurso que eu tenho que estudar, mas que por muitas das vezes eu não tenho a disciplina. Ou às vezes eu passo alguns dias sem estudar, ou estudo sem concentração. Né? Os altos e baixos que existem na vida de quem presta concurso, quem tem que estudar por muitas horas. Mas não era só isso, sabe? Eu refletindo e pensando sobre o assunto, não é só isso. Quando ele fala, um querer sem querer é o teu, enquanto não afastares decididamente a ocasião, não queres iludir-te dizendo que és fraco, és covarde, que não é o mesmo. Essa frase me remete muito ao ambiente, a decisões que a gente faz consciente, as desculpas que a gente dá, sabe? Ai, eu não consigo fazer isso por causa de tal coisa. Ai, porque eu não tenho tempo para tal coisa. Ai, eu não sei tal coisa. Sabe, tudo isso é resolução, tudo isso tem resolução. Tudo isso tem uma saída. Mas a pergunta é, você quer a saída? Sabe, você quer a resolução para esse problema? Ou você só quer sentar e reclamar? Ou o seu querer é só da boca para fora? E esse é um assunto que é muito pertinente, porque principalmente hoje, eu posso falar sobre o pessoal da minha idade, o povo só sabe dar desculpa. A grande maioria, majoritariamente, só sabe dar desculpa, só sabe falar que não consegue, que não sabe, mas na hora de meter a mão pra tentar, não tenta. Então, essa frase, pra mim, ela é um tapa na cara de cara, você realmente quer aquilo ou você só tá arrumando desculpa, sabe? Você realmente quer aquilo ou você tá colocando outras coisas como prioridade? Porque ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Tem um livro muito bom que se chama Essencialismo, né? Eu planejava até fazer um vídeo sobre ele, mas eu acho que vai ficar para depois. E é um vídeo, e é um livro que ele fala sobre você fazer as coisas essenciais para o que você quer para sua vida, né? A arte de fazer o que é prioridade de verdade, né? No livro ele prega que não há prioridades. Prioridades não existe. Essa palavra, o conceito de prioridade é uma coisa única, como você quer aplicar ela a várias coisas. Eu vou pegar o livro para mostrar para vocês. Citação do livro. A palavra prioridade deveria significar a primeiríssima coisa, a mais importante. No século XX, pluralizamos o termo e começamos a falar em prioridades. De forma ilógica, raciocinamos que, mudando a palavra, conseguiríamos modificar a realidade. Mas quando muitas tarefas são prioritárias, parece que na verdade nenhuma é. E que também remete a isso, porque quantas das vezes você fala, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer esse trabalho da faculdade, né? Que são coisas importantes, mas você prefere colocar outras coisas como prioridade, né? Que você prefere sair, você prefere bater papo, mexer em rede social, fica vendo... Ainda está gravando? Sim. Fica vendo rios que nem um doente. Então você, conscientemente, você faz a escolha. Conscientemente, inconscientemente, você faz a escolha de não vou fazer o que é importante para fazer o que eu quero fazer. Outra coisa que eu escrevi. Então, enquanto eu não mudar a configuração na minha cabeça, nada muda. E é mais um ano, o último ano de reprovação. Se nada muda, nada muda. Não espere resultados diferentes das mesmas ações. Então, uma coisa complementa a outra. Essas últimas citações são minhas. E
como esse é um diário, era para me chamar a atenção, para me colocar nos trilhos, para eu conseguir encarar a realidade da importância do que eu tenho que fazer. Então, a mensagem desse vídeo é exatamente essa para vocês. Encarem a realidade do que vocês querem para a vida de vocês, sabe? Porque no final, tudo é resultado. Tudo é resultado. Dando desculpa ou não, quando você deixa de fazer o que você tem que fazer, aquilo ali vai gerar um resultado também. Assim como um resultado surgiria se você tivesse feito aquilo. Então, quando o resultado não desejado vir, porque você não fez o que tinha que ser feito, não reclama, porque o teu querer não era real. Quando você podia fazer algo, você não fez. Não diga que és fraco, és covarde, o que é diferente. Antes de você falar que você não consegue algo, que você não sabe algo, vê se você realmente tem essa limitação cognitiva, sabe? Porque as pessoas dizem muito hoje em dia, eu não consigo algo, eu não consigo entender algo. Você não consegue ou você não quer. Ou você não quer encarar a humildade de admitir para si mesmo que você não sabe de algo e você tem que aprender aquilo. E que você provavelmente vai ter dificuldade, como qualquer outro ser humano, a aprender algo novo. Só que é como tá escrito na minha parede, eu tô olhando pra ela. E diz no documentário Irmãos por Escolha, que é um documentário sobre a AMAN, né, a Academia Militar das Agulhas Negras, que é onde há a formação de oficiais do Exército Brasileiro. E o Kid Preto, né, um Forças Especiais, ele fala: toda vez que eu digo que eu não consigo, eu me mato um pouco mais. E essa frase é muito boa, ela tem tudo a ver com isso. Porque, cara, quem disse que você não consegue? Que se você é uma pessoa completamente perfeita, fisicamente, cognitivamente, você não tem nada que realmente vá te impedir, sabe? E muitas das vezes até quem tem as limitações, eles vão lá e fazem. Tem até um fisiculturista, né? Depois vocês pesquisam, é um exemplo assim, que eu acho fascinante. Se eu não me engano, o nome dele é... Porra, esqueci o nome do cara, mas ele é muito foda. Ele é um fisiculturista que ele tem paralisia cerebral. E ele tinha todas as desculpas pra não ser porra nenhuma. Tipo assim, pra ele simplesmente ficar vegetando, né? Pra gente, né, que reclama das coisas, ele teria vários motivos. Mas o cara com paralisia cerebral, ele fazia cardio subindo e descendo a escada com um pano na mão pra não machucar a mão dele. E ia pra academia todo dia, mesmo com dificuldade de fazer os exercícios, sabe? Então, de novo, toda vez que eu falo que eu não consigo, eu me mato um pouco mais. Por que você não conseguiria? Sabe? Por que você não conseguiria? Pensa, é muito maior a probabilidade de você conseguir algo quando você ao menos tenta do que quando você simplesmente não coloca a sua cara pro jogo, mano. Porque até mesmo quando você erra, você aprende. Agora, quando você não erra, como é que você vai saber o que você sabe e o que você não sabe? Não tenha medo do erro. Não tenha medo de tropeçar, não tenha medo de cair. Porque o que te faz um perdedor, um derrotado, não é você perder, você errar. É você desistir. É você aceitar. A derrota, o fracasso são condições temporárias que só se tornam permanentes se você permitir, se você deixar. Então se lembre sempre dessa frase: um querer sem querer é o teu. Enquanto não afastares decididamente a ocasião, não queiras iludir-te dizendo que és fraco. És covarde, o que não é o mesmo. Toda vez que você fala que você não consegue algo, que você não pode algo, olha pra dentro de ti e se pergunte se isso na verdade não é uma desculpa para você não sair do lugar, para você não permanecer no conforto desconfortável que você está, né? Então, é basicamente isso. Não tenha pena de si mesmo, não tenha essa estranha compaixão por si mesmo, né? Como o próprio São José Maria Escrivá diz no mesmo livro, O Caminho, né? Faça o que tem que ser feito. Não deixa o seu sonho, o que você quer, queimar como fogo de palha, fraco, acabar. É o que você quer. Corre atrás do que você quer. É a sua vida. É difícil? É.
Mas o que não é difícil? Também é difícil conviver o resto da sua vida com a dor de pensar que você poderia ter feito mais e você não fez. Dói muito mais você lá na frente olhar para si no espelho e lembrar que você não fez o que você poderia ter feito para você mesmo. Então, cara, a gente vive com as pessoas, a gente vive em sociedade, a gente tem a nossa família, mas a nossa vida, ela é individual, a nossa experiência, ela é individual. Ninguém vai poder buscar o que você quer por você, ninguém vai poder alcançar os seus sonhos por você. Só você por você. Então vai atrás, vai com medo, porque a coragem, ela não é a ausência do medo, porque o medo protege a gente. Mas a coragem é ir apesar do medo, sabe? Você acha, você que tá assistindo, você acha que o paraquedista, por exemplo, do exército, quando ele vai saltar do avião, ele não fica com medo? Ele fica com muito medo. Porra, imagina, você soltar de um avião com paraquedas nas suas costas. Um avião em movimento. Mas ele vai, apesar. Então faça, apesar do medo de errar, apesar do medo de falhar. Porque vai por mim, cara. Você tá muito mais perto do sucesso quando você erra do que quando você não tenta. E é isso, galera. Quem gostou, dá um like, sei lá, mano. Não sei como isso funciona. Beijo.